Oi, gente, tudo bem com vocês? Como prometido, então, estamos estreando o nosso novo podcast aqui da Rede Vale Norte de Comunicação nesta terça-feira, dia 5 de julho. E olha só, o Tudo Podcast vai ser comigo toda terça, onde a gente vai falar sobre tudo. E você que está acompanhando pode perguntar o que você quiser. Qual que é a nossa ideia? Trazer aí profissionais de diferentes áreas para falar de assuntos que estejam em pauta no momento. E hoje, então, eu recebo a advogada Ana Marchetti, que já participou comigo no programa Além do Mais, um novo quadro por lá também, o Direto ao Ponto, e agora está também estreando aqui o nosso novo podcast, o Tudo Podcast. Ana, muito bem-vinda, obrigada pela sua participação aqui com a gente. Muito obrigada, eu que agradeço. Então, por que a Ana está aqui? A gente vai falar hoje sobre, na verdade, dois assuntos que se complementam, tá? O estupro e o aborto são temas que estiveram em pauta aí recentemente em todo o Brasil, assuntos que ganharam repercussão nacional por conta daquele caso daquela menina aqui em Santa Catarina de 11 anos, que teve num primeiro momento o estupro, ou na verdade o aborto impedido após ela ser estuprada. Depois essa situação teve repercussão e ela conseguiu fazer o aborto. E também a gente teve a situação da atriz Clara Castanho, que teve uma situação de estupro e acabou também tendo as suas informações divulgadas. Ela acabou entregando a criança para adoção.
Tudo isso, você pode imaginar, os temas são sempre muito polêmicos, né? E causaram também grande repercussão na comunidade, na sociedade. E é claro que a gente vai trazer mais informações para você por aqui. Qual que é o nosso objetivo hoje? Até a Ana vai reforçar também. Não é que nós julguemos os casos, que a gente emita uma opinião sobre cada situação. Não é nada disso. A nossa intenção é trazer para você informações para que você, então, munido dessas informações, possa formar a sua opinião com relação a esses assuntos. É isso, né, Ana? É isso mesmo, que a gente puder auxiliar, estou aí para prestar as informações. Com certeza. A gente já conversou, já tem um roteiro bem legal aqui montado dos assuntos que você precisa saber, mas se você sentir a necessidade de apontar alguma outra pergunta, manda para cá, comenta nas nossas lives aqui no Facebook, no YouTube também, a gente está ao vivo nas duas plataformas, e no que a gente puder te trazer de informação, a gente vai estar também falando por aqui hoje. Antes da gente começar a entrar nesse assunto, eu quero apresentar para vocês a nossa convidada, a Ana Marchetti, que é advogada. Vou trazer um breve currículo aqui dela para vocês também, tá bom? Ela é advogada há 8 anos, atua atualmente no escritório do Arão dos Santos Sociedade de Advogados, em Presidente Getúlio, cidade vizinha aqui de Ibirama, onde fica a nossa sede. É graduada pelo Centro Universitário Leonardo da Vinci, pós-graduada em Direito Processual Civil pela Universidade para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí, a Unidave, isso em 2018. Pós-graduada também em Direito Civil e Empresarial pela Damásio Educacional em 2022 e capacitada em Conciliação e Mediação pela Coordenadoria Estadual dos Juizados Especialistas do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. E com esse currículo, então, ao receber o convite, ela aceitou de pronto para falar sobre esse assunto que é tão importante que as pessoas tenham realmente informação, apesar de às vezes ser um tabu também de ser falado, né? Exatamente, as pessoas evitam esses assuntos, né? Então, muitas pessoas desconhecem o que a nossa legislação prevê, até por ser um tema muito pessoal. Cada um pensa de um jeito, entende de um jeito, e acho importante a gente prestar essa informação. Muito bom. Antes da gente entrar também no nosso assunto, introduzir para você, só quero te falar que, olha só, o Ai Que Fome, daqui a pouquinho aparece aqui na nossa tela, é o nosso parceiro do Tudo Podcast. Daqui a pouco a gente vai pedir janta para cá também. Então, o Ai Que Fome, que é aí um aplicativo de delivery completo da nossa região, com os principais estabelecimentos de Ibirama e Presidente Getúlio. Baixa lá o aplicativo que você vai conferir tudo que está disponível. Lembrando também que tem sempre aquele cupom de desconto para você acompanhar, tá bom? E Ana, então agora vamos entrar no assunto, no polêmico assunto. Olha só, para a gente iniciar e já deixar bem claro, né? O que configura um estupro? Na nossa legislação, atualmente, o estupro é configurado pelo ato de constranger alguém, mediante grave ameaça ou violência, a ter conjunção carnal ou qualquer ato libidinoso. Trocando em miúdos, assim, o que significa forçou algum ato sexual, pode ser considerado estupro. Exatamente, e não é só a força física, mas é mediante uma chantagem, uma ameaça, né? E também não precisa ter a conjunção carnal, a penetração em si. Qualquer ato sexual contra a vontade da pessoa é configurado estupro. Mas nem sempre foi assim, né? Não, nem sempre foi assim. Em 1830, o estupro já era previsto na nossa legislação, na época do Império, né? E só configurava estupro quando houvesse uma violência e trazia o termo mulher honesta. Então, o que era uma mulher honesta, né? Não sei como explicar isso hoje em dia. Mas em 1940, que o nosso Código Penal atual é de 1940, passou a ter essa previsão, né, da conjunção carnal exclusivamente, né? E agora, a partir de 2009, que teve uma alteração na nossa legislação, né, que alterou os nossos crimes, que não são mais crimes contra os costumes, são crimes contra a dignidade sexual. E agora, o estupro pode ter a vítima mulher ou homem. É constranger alguém, não é constranger mais a mulher.
Ótimo. Isso também, com certeza, protege toda a sociedade, né? Não só a mulher, mas também a gente sabe que, infelizmente, acontece até estupro de vulneráveis com crianças, tanto meninos quanto meninas, e, infelizmente, esse crime acaba acontecendo, né? Exatamente. E para a gente entender um pouquinho melhor, então, a gente fala, quando fala de estupro, já lembra ali da situação física mesmo, o momento ali que a pessoa está junto. Existe algum tipo de classificação para, de repente, um estupro virtual, um crime sexual cometido pela internet? Como é que a legislação trata disso? Com essa alteração de 2009, né, tiveram algumas decisões um pouco polêmicas, mas existe sim a possibilidade do estupro virtual. Ele é um pouco mais difícil de configurar. Mas o que que acontece? O que que diz o artigo de lei? Diz constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. A violência, nesse caso, não é física, mas pode haver uma grave ameaça. Por exemplo, em 2017, que foi uma das decisões mais polêmicas em Teresina, no Piauí, um técnico de informática, ele foi condenado pelo crime de estupro ao forçar a sua cliente a praticar atos libidinosos mediante a webcam. O que que aconteceu? Ele foi fazer algum concerto no computador dela, pegou algumas fotos dela de nudez e começou a entrar em contato com ela, dizer, olha, eu quero que tu faça isso agora, quero que tu faça isso agora. E isso configurou o crime de estupro. Foi uma das primeiras decisões do Brasil do então estupro virtual. Mas, assim, especificamente, tratando de meios eletrônicos, né? Webcam, celular, videochamada, não existe nada com essa previsão especificamente, mas existe sim o estupro virtual. E aí, cada caso é julgado, dependente de como acontece ali, por cada corte, mais ou menos isso? É um pouco difícil de fazer essa comprovação e também de classificar como estupro, porque pode classificar uma extorsão, por exemplo, né? Ou até só uma simples ameaça, dependendo de caso a caso para fazer essa análise. Ainda nesse meio virtual, a gente tem aí hoje muito comum o conhecido golpe do nudes, onde a pessoa acaba tendo para si algumas fotos íntimas de uma outra pessoa e depois acaba usando isso para ameaça, enfim, algum tipo de extorsão, né? Exatamente, seria mesmo extorsão, porque nesse golpe da nudez, do nude, né, que chamam, o que que eles fazem? Ó, eu tenho uma foto tua aqui, vou liberar no grupo da tua família, no grupo dos teus amigos, vou postar nas redes sociais e mediante isso eles pedem alguma vantagem pecuniária, né? Dinheiro ou algumas coisas nesse sentido é o que a gente vê de mais comum. E é importante também fazer a denúncia desse tipo de crime, porque às vezes a pessoa se sente refém, né? Ainda mais na internet a gente sabe que a informação é muito pulverizada, se você jogar no WhatsApp vai longe, mas é importante a pessoa procurar a polícia também denunciar, né? Com certeza, já existem meios de preservar, né, e de retirar do ar essas imagens, né, enfim. Mas eu entendo também a dificuldade das denúncias, é algo muito constrangedor, né, mas que deve sim, cada vez mais, se incentivar as denúncias. Ô, Ana, e voltando a falar então ao crime quando acontece frente a frente com a pessoa, né? Quando a gente fala de estupro, muitas vezes a gente pensa em ser uma pessoa desconhecida, alguém que você acabou encontrando na rua em um momento não inoportuno, mas que acabou se aproveitando da sua situação, de repente, de mais vulnerabilidade naquele momento, mas pode acontecer também dentro de casa, até de repente o marido da vítima, né? Exatamente. Como você disse, geralmente a gente pensa no estupro, tô voltando tarde da noite para casa, num beco escuro e alguém vai me surpreender. Mas não, pode acontecer em qualquer lugar, porque o estupro é configurado pela negativa da vítima. Ela não quer ter a relação sexual, ela não quer praticar o ato libidinoso. Ou então, quando pela idade ou por uma doença mental, ela não tem discernimento para saber o que que é o ato sexual, o que que está acontecendo. Ou que por algum outro motivo, estando medicada, embriagada, ou fez uso de entorpecente, também não tenha como permitir que isso aconteça. Falando agora um pouquinho da idade que você comentou, sexo com menores de 14 anos já é configurado estupro? Como é que funciona para esse tipo de público, vamos dizer Sexo assim? com menores de 14 anos é estupro de vulnerável, inclusive tem uma pena maior do que o estupro simples. Ou seja, mesmo que seja uma relação consentida, não pode acontecer. Isso, a nossa legislação entende o menor de 14 anos como vulnerável, né? Então, mesmo que for consentido, é considerado estupro.
Você comentou também em situação ali de embriaguez, uso de entorpecente. Às vezes, até as duas pessoas estão ali embriagadas, bêbadas, enfim. Mas se a mulher, a gente cita mais a mulher, mas o homem também, se Também. disser não, já pode ser considerado se esse ato continuar. Com certeza. E não é só o não. Ela não ter condições de dizer o sim ou não, né? Ela não poder oferecer resistência, a pessoa não poder oferecer qualquer resistência, também é configurado estupro. É importante a gente falar isso porque às vezes acontece da pessoa ir pra balada, aconteceu, não queria que fosse assim, mas como eu tava bêbada, de repente eu até tive culpa, não sei, né? Então é importante a gente esclarecer isso também. A vítima, ela se torna muitas vezes culpada, ela se sente culpada por ter permitido uma coisa quando não poderia permitir, né? Então, acho que talvez é uma questão de políticas públicas, né? De a gente realmente esclarecer isso para as pessoas, que tá todo mundo suscetível a isso, né? Então, quanto mais informação, mais fácil é a gente se defender e buscar os nossos direitos. Com certeza. Com relação, então, à comprovação do crime, como é que acontece? Porque às vezes é muito difícil, né, da pessoa conseguir comprovar que foi estuprada. Como é que funciona, então, esse processo? Nem sempre o estupro vai ter a conjunção carnal, e nem sempre a conjunção carnal vai deixar vestígios. Então, nem sempre o exame de corpo de delito que é feito, ele vai comprovar alguma coisa. A partir do momento que você quer fazer uma denúncia, você pode procurar a Polícia Civil para fazer um boletim de ocorrência. A partir desse boletim de ocorrência, o relato da vítima ele basta para ser dado a abertura a uma investigação, a um procedimento, né? E existem outras formas de provar. Testemunhal é muito difícil, mas às vezes é troca de mensagem, ou nesse caso de embriaguez, um exame toxicológico para ver qual era o nível alcoólico da pessoa, né? Ou se deixou sêmen, exame nas roupas, né? Se tem lesões, se foi apertada, se foi machucada, né? Existem vários meios de provar. Vai depender do caso. E como você comentou ali da questão das roupas, enfim, é importante que a pessoa procure o quanto antes ajuda, então, para não acabar perdendo essas provas, né? Exatamente. Até é importante o quanto antes procurar, porque a orientação da Polícia Civil é encaminhar a vítima para atendimento médico, né? Existe uma lei que se chama Lei do Minuto Seguinte. Ela é de 2013, se eu não me engano, e ela oferece medicação, apoio psicológico, né, internação, se necessário, tudo de forma gratuita pelo Sistema Único de Saúde. Para que a vítima também ali se sinta protegida. Protegida, acolhida, né? E que, pelo menos nesse momento de fragilidade, ela tenha um acompanhamento para conseguir levar a denúncia em frente, né? Levar o seu relato em frente, não acabar desistindo e mantendo alguém impune. Pois é, muitas vezes a vítima também acaba desistindo aí por N motivos, né? O que acaba sendo ruim também, porque o crime fica impune, infelizmente, e acaba até não estimulando, mas de certa forma pensando, isso não vai dar nada, né? Como as pessoas dizem. Provavelmente, assim, eu imagino, nunca passei por isso, né? Mas que em situações no seio familiar, né? Que isso decorra de alguém que tu goste, de alguém, ou que tu dependa financeiramente, né? Então, eu acho que nessas situações é muito difícil para a mulher e é imprescindível que ela tenha um apoio. Com certeza. Então, como você comentou, a partir do momento que a vítima diz que aquilo aconteceu, a polícia precisa investigar. Exatamente. Para tornar aí tudo mais claro, enfim, chegar às comprovações, né? E aí, quando a gente fala de punição, de pena para esse crime, como é que funciona? Quais são as penas? O que acontece a partir da comprovação? Simples, né, praticado contra um maior e que tenha o uso e o gozo das suas faculdades mentais e que não esteja sob o uso de nenhum entorpecente, álcool ou medicamento, ele é punido de 6 a 10 anos de reclusão. Se for menor de 14 anos ou que esteja com o comprometimento das suas faculdades por doença ou uso de algum entorpecente ou, enfim, alguma substância, essa pena é aumentada de 8 a 15 anos. Mas, além disso, a pena pode ser maior se for constatada uma lesão corporal decorrente desse estupro. O que poderia ser uma lesão corporal nesse caso? Uma dilaceração do órgão, uma esganadura, tem casos de mordida, tem várias situações. Se o exame de corpo de delito comprovar que tem uma lesão grave, a pena é aumentada.
E com relação, por exemplo, se o agressor ele acabar argumentando de que ele estava bêbado também, não estava ali nas faculdades mentais mais adequadas, enfim, não estava em plena consciência do que estava fazendo. Esse crime ele pode continuar sendo punido? Vai depender muito das provas que forem colhidas nos autos, né? Não tenho como dizer aqui se vai ser ou não, porque vai depender muito de todo o contexto. Então, a Polícia Civil está aí para fazer a investigação, entregar o máximo de provas possíveis ao juiz para o processo continuar. Muito bom. Ana, e olha só, a gente está com bastante participação aqui também, só vou dar uma olhadinha nos comentários por enquanto. O Ronildo Garcia já mandou boa noite para cá. Maria Manuela Marchetti também é tua irmã, não é? Minha irmã. Tá acompanhando aqui também a nossa live. A Jéssica também mandou boa noite. Francis Patrick comentando por aqui. Júlia Venrich, a Helga Pens, Jaciara da Silva. E a gente tem bastante comentários aqui também. Olha só, teve uma pergunta da dona Erenice que diz o seguinte: boa noite. Se os pais aprovarem um namoro entre menores e a menina engravida, a culpa é de quem? Aí vai muito de cada caso também, né? Não, a culpa não é de ninguém, vamos dizer assim, e é de todo mundo ao mesmo tempo. A gente não tem como avaliar a culpa de alguém. Se a pessoa é menor de 14 anos, mesmo os pais aprovando, eles também vão incorrer em alguma responsabilidade criminal. Então, de qualquer forma, é importante ficar muito atento que para menores de 14 anos, qualquer ato desse tipo é considerado estupro, para a gente reforçar aqui também, né? Exatamente. Muito bem. No YouTube, por enquanto, também o pessoal acompanhando. E olha só, o Alcionir, o nosso patrocinador aqui do Ai Que Fome, já mandou aqui pra gente, arrepia, muito bom. A gente tá aqui estreando o nosso Tudo Podcast, onde a gente fala de tudo e você também pode perguntar o que quiser. A dona Erenice já mandou a pergunta aqui e a Ana conseguiu também responder muito sabiamente os questionamentos. Como a gente comentou também no início, gente, o nosso objetivo não é emitir nenhum juízo de valor, nenhuma opinião sobre determinados casos, e sim munir vocês de informações para que cada vez mais a gente consiga, de alguma forma, acolher as vítimas desse crime e combater também, disseminar informação de que sim, é possível de punição. E como a Ana comentou, as penas aí são bem duras sobre isso, né? Ana, para a gente reforçar mais uma vez, então, mulheres e homens podem ser vítimas de estupro. Mulheres e homens podem ser vítimas de estupro desde a alteração legislativa que a gente teve em 2009. Muito bem. Com relação ao acolhimento da vítima, você comentou que a vítima, ela tem, a partir do momento que ela chega na delegacia, ela pode ser encaminhada para o hospital e tudo mais. Esse acolhimento, ele é gratuito, ele é fornecido pelos órgãos, pelas entidades públicas? Exatamente. Esse acolhimento, esse atendimento, ele é fornecido pelo Sistema Único de Saúde e não é necessário também que a vítima tenha registrado uma ocorrência. Se ela preferir primeiro um atendimento médico, isso está disponível para ela. O que acontece? Quando o hospital, a entidade de saúde, recebe alguém com esse relato, ela tem que comunicar à Polícia Civil para abrir a investigação. Pela violência sofrida, né? Todo caso violento tem essa obrigação para fazer a comunicação. Mesmo se a vítima não quiser? Mesmo se a vítima não quiser. Para que esse crime, então, também não fique impune, né? Muito bem. E agora a gente entra um pouquinho no nosso segundo tema, que, como eu falei antes, ele se atrela junto diante de todas as situações que a gente tem acompanhado aí nos últimos tempos aqui no país, que é o aborto. Em caso de estupro, o aborto é permitido aqui no país. É permitido. Mas é uma escolha também da vítima? É uma escolha da vítima, ela pode decidir prosseguir com a gravidez. Qual que é a intenção, então, da legislação de permitir o aborto em caso de estupro? Claro, considerando aí todos os traumas, né, que essa pessoa pode ter sofrido. Eu acredito que, em um primeiro momento, seja por ser uma gravidez indesejada e decorrente de uma violência, né? Então, a mulher tem que ter essa autonomia sobre o seu corpo. Muito bem. E a gente teve o caso da atriz Clara Castanho, que acabou aí ganhando repercussão, de uma forma até que ela não queria, mas enfim, surgiu na mídia, em que ela... Primeiro, ela não sabia da gravidez, né? Acabou descobrindo, já estava bem, bem avançada. E ela não quis a criança, ela teve a criança e não quis. Se isso acontecer, existem meios legais de entregar diretamente para adoção? Tem uma lei de 2017 conhecida pela Lei da Adoção, que prevê a entrega voluntária. E
para deixar mais claro, assim, porque todo mundo entende, não, ela entregou para adoção porque foi vítima de estupro. Nesse caso, sim, mas a lei da adoção e essa entrega voluntária prevê que isso pode acontecer em qualquer caso. A mãe não se sente apta a ter o seu filho. Ela vai procurar o juizado da infância e da juventude, vai fazer o seu relato, vai ter todo um apoio psicossocial, né? Vão ser fornecidos todos os meios para ela, olha, o governo te fornece isso, esse auxílio, aquilo outro. Se mesmo assim ela decidir que quer entregar a criança para adoção, isso é permitido e não é considerado crime. E isso mesmo antes de ela ter o bebê, ela estando grávida, ela ainda já pode procurar esse auxílio? Pode, ela tem esse direito. E onde que as pessoas podem encontrar esse tipo de auxílio, por exemplo, aqui na nossa cidade? É com assistência social? Assistência social, a Vara da Infância e da Juventude no fórum, que tem assistente social, tem os profissionais ali que tem toda uma rede, uma equipe de apoio que pode fazer o atendimento, porque, na verdade, eu acredito que às vezes a mãe nem queira dar a criança para adoção, mas talvez por um outro trauma, um outro susto, condições financeiras, né? Então ela vai até lá com essa intenção, mas ela também vai buscar e vai receber acolhimento e informação. Com certeza. Só comentando aqui, fazendo um parênteses, a gente teve recentemente uma situação bem triste em Rio do Oeste. Hoje até eu trouxe no programa Além do Mais, de que uma mulher acabou sendo presa por depois de ter tido a criança, a recém-nascida mesmo, colocou a criança dentro de um saco plástico e jogou no mato e foi procurar atendimento no Hospital Regional em Rio do Sul, dizendo que ela tinha perdido o bebê, ela estava com a placenta em mãos. Então, nesse caso, claro, não tem como a gente julgar a situação que a pessoa vivia, mas ela poderia aí ter procurado uma forma de entregar para adoção. Sim, poderia sim. Muito bem. Ana, e com relação, então, à situação de aborto, a gente comentou, no caso de estupro, a pessoa pode fazer aqui no Brasil, pela legislação. Exato. E em quais outras situações? O Código Penal prevê também o aborto em caso que seja o único meio de salvar a vida da mãe. E em 2012, o STF decidiu que em casos de feto com anencefalia, pode também ser feito o aborto. Independente de idade gestacional. A lei não prevê até as 22 semanas, que é muito comentado, ou com menos de 500 gramas, né? Existe uma norma técnica do Ministério da Saúde que prevê isso, que recomenda que isso seja feito, né? Porque quanto maior a idade gestacional ou maior o feto, mais risco a mãe. Então, em qualquer caso permitido em lei, que se busque o aborto tem que ser o quanto antes, para preservar a saúde da mãe. E é importante esclarecer isso também, porque a gente sabe que no Brasil o aborto é um tema muito polêmico, considerando aí religião, opiniões de ativistas de direitos das mulheres, do lado mais conservador. Então, dessa forma, até em situações de estupro, às vezes a mulher ela acaba se sentindo, vamos dizer assim, culpada por abortar por conta de todo esse encargo social, vamos colocar assim, né? Que ela carrega consigo, mas pela legislação, em caso de estupro, risco de saúde à mãe, e quando a criança não vai nascer sem cérebro, vamos dizer assim, né? Uhum. Seria esse o caso. Exato. Ela pode fazer o aborto, né? E esse procedimento, ele é oferecido pelo SUS? Como é que funciona também até a pessoa chegar nesse ponto? Sim, esse procedimento é oferecido pelo SUS e ele não depende de qualquer decisão judicial. Então, mesmo antes de passar para o aval de juiz, coisa assim, a mulher, ela tem esse direito. Nesses casos, sim. Em outras situações, de forma alguma. Em outras situações, o aborto é crime no Brasil. Mas, infelizmente, a gente sabe que tem bastante clínicas, enfim, as pessoas acabam fazendo esse procedimento até de uma forma perigosa, muitas vezes, né? Para esse tipo de situação, existe punição para isso? Existe, o aborto é crime no Brasil. Para a mulher, é uma pena de 1 a 3 anos de detenção. Para o terceiro que colaborar ou praticar o aborto, com o consentimento da mulher, é de 1 a 4 anos de reclusão. E se for sem o consentimento da mulher, se for forçado ou de alguma outra forma, a pena é de 3 a 10 anos. Como que seria essa situação forçada? A mulher quer ter a criança, mas de repente o companheiro obriga? Como é que seria isso? Pode ser por um companheiro ministrar a ingestão de algum medicamento ou através de alguma violência, né?
nesse sentido. Às vezes até uma agressão física que pode gerar um aborto pode ser considerada, de repente, crime. Com certeza. É importante a gente esclarecer isso, porque infelizmente a gente sabe, né, que as mulheres aqui no país, a gente tem altos índices de violência doméstica, a gente noticia aqui na Rede Vale Norte, volta e meia situações, então se a mulher estiver grávida, por exemplo, num crime de violência doméstica, se a mulher estiver grávida, seria um agravante com relação a isso. Com certeza, se ela perder o bebê numa violência doméstica, vai aumentar a pena. E aí, com relação à denúncia, nesse tipo de caso fica bem mais difícil, né? Só a própria mulher ou, de repente, alguma clínica, não sei. Como é que ficaria a denúncia nesse tipo de situação? Geralmente, a mulher, quando ela sofre um aborto ou quando ela provoca um aborto, ela vai precisar de algum auxílio médico, né? Então, por exemplo, nesse caso que você citou mais cedo, da mãe que procurou o hospital com a placenta. Então, quem fez a comunicação, provavelmente nesse caso, foi o hospital. Foi mesmo. Então, significa que, por conta da situação ali, né, do corpo, do procedimento que ela passou, ela vai precisar de auxílio, realmente. Então, é aí que entra que o hospital, como você falou, qualquer tipo de crime que chega lá para ser atendido precisa denunciar, né? Exatamente. Ana, vamos dar uma pausa aqui na nossa conversa, que tem mais comentários chegando por aqui. Vamos ver, tem bastante gente acompanhando, viu? A Berta Sabim mandando boa noite, a Jaqueline Capson mandando boa noite, tema de extrema relevância, parabéns pelo podcast, ao programa e a convidada, então, muito obrigada, gente, é muito bom a gente também ver esse reconhecimento de vocês. A Tuane Gonçalves mandando parabéns pelo podcast, esse é o nosso novo podcast aqui da Rede Vale Norte de Comunicação, o Tudo Podcast, vai ser toda terça-feira comigo, e um convidado especialista, um profissional da área, para a gente falar dos assuntos que estão aí em pauta no momento na nossa região, nesse caso no país inteiro, né? Teve bastante repercussão esses temas que volta e meia estão aí permeando as nossas rodas de conversa. Vamos lá. Maninho Juca mandando um boa noite aqui, fazendo uma pergunta. Quando a vítima for relatada pelos pais, ela pode querer sair dessa situação ali? No caso, se o pai e a mãe vê alguma situação estranha, de repente até uma situação de estupro ou de uma criança, ou talvez não precisa ser de menor de idade, né? Os pais podem fazer a denúncia também? Eles podem fazer o relato, a vítima vai ser chamada. Se for menor, existe o depoimento sem dano, que é tomado de uma maneira totalmente diferente e com algumas previsões legais para que ele ocorra da forma mais isenta possível. Então, o registro pode ser feito, mas vai depender depois de uma investigação para prosseguir, para ver se esse relato, essa denúncia ou esse boletim de ocorrência tem fundamento. Agora, uma dúvida que me surgiu, Ana, nesse tipo de situação de eu ir fazer uma denúncia, é importante eu já estar com um advogado junto, ou como é que funcionaria a tua atuação nesse tipo de caso? Não tem necessidade de ter um advogado junto, até existem vários canais de denúncia anônima, né? Tem o número da Polícia Civil, Bombeiros, Ministério Público, e tem também o 180, se eu não me engano, que recebe qualquer denúncia referente a algum tipo de violência. Mas seria importante a vítima ter algum advogado, algum amparo também, até para estar acompanhando o processo? Durante a instrução, para verificar até os procedimentos, né? Se tem alguma outra prova que às vezes não estão verificando, que pode ser buscada, alguma outra testemunha, não é imprescindível. Ele não precisa ter um advogado para fazer uma denúncia. Mas pode sim, com certeza. Quem necessariamente precisa de um advogado é quem está sendo, então, acusado. É o réu. Perfeito. Vamos lá para mais interação por aqui. Deixa eu ver. A dona Erenice perguntando por que o aborto é realizado depois de vários meses de gestação. A Ana já falou um pouquinho sobre o assunto, mas na legislação isso está bem claro, né? Se puder falar novamente. Na verdade, a legislação ela não prevê uma idade gestacional, né? Então ele poderia ser feito em tese a qualquer tempo. O que orienta ser o aborto até as 22 semanas e com o feto com menos de 500 gramas é uma norma técnica do Ministério da Saúde. Então, assim, no caso, vou citar o caso dessa menina que, se eu não me engano, ela estava com uma gestação mais avançada, né? E esse era a questão.
que já tinha passado a idade gestacional. Mas para a nossa legislação, não existe um prazo. E agora, também falando aí novamente desses casos que surgiram, no caso dessa menina de 14 anos, não, de 11 anos aqui de Santa Catarina, mesmo se o ato sexual foi consentido e ela engravidou, por ser menor de 14 anos, ela tem direito ao aborto? Ela tem direito ao aborto mesmo se ela fosse maior de 14 anos. Por ser um estupro, ela teria o direito ao aborto. Mas se fosse, no caso, um ato consentido, os pais autorizaram o namorico ali, aquela situação, mesmo assim ela teria o direito? Tem o direito. Se ela quiser levar a gestação adiante, teria que ter uma avaliação médica, eu acredito, né? Porque provavelmente o risco à saúde dela seria enorme. Foi isso até que a gente acompanhou bastante, que nesse caso, por conta da idade mesmo, o corpo ainda não está formado, E ela né? também não tem discernimento para decidir se ela quer ser mãe ou não, né? Então, acredito que esse caso teve polêmicas por vários ângulos, que é muito difícil de ser comentado, né? Que a gente não sabe pormenorizadamente, assim, o que aconteceu ou não, mas essa é a minha visão sobre o que eu pude acompanhar do caso. Muito bom. E olha só, vamos seguindo aqui com mais interação. A Rosa mandou boa noite para cá. A Jéssica também comentou informação prestada de forma clara e didática. Parabéns pelo podcast. Obrigada. Parabéns também à nossa Muito entrevistada obrigada. que está aqui hoje detalhando tudo pra gente. O Ronildo também mandando parabéns pelo podcast. Parabéns para Ana, ele está acompanhando aqui a gente nesta terça-feira também. Ana, tem mais assunto pra gente falar, mas antes eu quero só fazer mais um merchan aqui pro Ai Que Fome. Eu tô vendo o Matheus já se movimentando por aqui. Eles vão mandar daqui a pouquinho, tá? Vai estar chegando daqui a pouquinho um lanche, uma janta, vamos dizer assim, do Ricardo Sushi. Hoje o restaurante é do Ricardo Sushi, na nossa estreia, não poderia estrear de uma forma mais elegante, né? Com o Ricardo Sushi, o Ai Que Fome mandando aqui pra gente também. E você que está nos acompanhando, empresário, de repente quer patrocinar o nosso podcast, entra em contato aqui com a Rede Vale Norte que a gente te conta mais detalhes, tá bom? Daqui a pouquinho, então, a gente mostra pra você o que o Ai Que Fome mandou para mim, para Ana, para o Matheus aqui também que está com a gente. Já quero enaltecer o trabalho do Matheus na técnica do nosso podcast, tudo acontecendo aqui graças a ele também, viu? Sempre antenado aqui nas tecnologias e fazendo com que tudo seja possível. Continuando, então, você já comentou, né, Ana, que existe punição para o crime de aborto, para as mulheres e para quem pratica, se tiver uma clínica, também essa clínica vai sofrer graves consequências, né? Sim, a pena é para a mulher que comete o aborto consentido, né? Desde que ela tenha participação, e para o terceiro que auxilia também. Ou seja, é muito importante que as pessoas tenham isso claro, porque às vezes, enfim, a gente sabe o que acontece, né, na nossa sociedade. Muitas vezes o casal, a mulher, enfim, pensa, não vai acontecer nada, não sei o quê. Mas como tu disse também, essa mulher vai precisar de atendimento médico. Em algum momento, ela vai precisar de um profissional especialista que vai acabar chegando nesse crime, né? Num aborto. Se for constatada a possibilidade de existência de crime, vai ser feita alguma denúncia pela unidade de saúde, com certeza. Perfeito. Para famílias que não têm condições, então, de cuidar dessa criança, você já comentou que é possível entregar para adoção, né? De uma forma legal. Mediante um processo burocrático, bem cuidadoso, vai ser feito isso da melhor forma possível. Nesse tipo de caso também é legal, é importante a família procurar a ajuda de um advogado para entender melhor essa situação. Se for diretamente até o fórum, vai ter todo o apoio legal. Geralmente, as pessoas que de baixa renda ou por qualquer outro motivo queiram entregar a criança para adoção, não tem condições de acompanhamento de um advogado, né? Mas vai ter todo o apoio na Vara da Infância e da Juventude. Teve mais uma pergunta que chegou aqui para cá, olha só, a Jaciara da Silva perguntou o seguinte: no caso de estupro, quem faz o exame de corpo de delito? É o próprio hospital ou é em outro lugar? Como é que é feita essa comprovação? É um Instituto Médico Legal, né? Através do IGP, que é Instituto Geral de Perícias, que a Polícia Civil quem vai encaminhar. Ou seja, se eu chegar no hospital de Ibirama hoje, relatando que eu fui vítima, eu vou receber o atendimento, mas eu vou ter que fazer outro tipo de exame. O exame
de corpo de delito é feito somente após a denúncia, o registro de ocorrência. É recebida uma guia fornecida pela Polícia Civil, encaminhando a vítima para fazer os procedimentos legais. Mas o médico, por exemplo, que atendeu essa pessoa, ele pode emitir algum tipo de atestado? Ele pode emitir um laudo, com certeza, vai servir de prova, porque provavelmente, geralmente, a depender da cidade, do tamanho da cidade, por exemplo, em Ibirama, não existe o Instituto Geral de Perícias, tem que se deslocar até Rio do Sul, que nem sempre tem plantonista, né? Então, é importante, sim, que o médico faça alguma constatação, preencha sua ficha ou faça algum laudo, né? Para depois também servir de apoio ao médico que vai fazer o exame junto ao Instituto Geral de Perícias. E esse exame ele é obrigatório porque, vamos dizer assim, que é um processo que a vítima está ali se expondo o tempo inteiro, né? Exatamente. Se houver conjunção carnal, é importante que sim, que haja o exame de corpo de delito para verificar essa situação. Ou até se houver alguma outra lesão, né? Se vai ser o meio de prova legal para constatar o crime de estupro. E numa situação que, de repente, a vítima nem sabe quem foi o estuprador, por exemplo, foi atacada na rua, ou em uma balada, como a gente já falou, de que pode estar ali bêbada nessa situação. Como é que funciona essa investigação? Como é que corre esse processo? A partir do momento do registro, a Polícia Civil vai procurar aonde foi, em qual horário aproximado, tem câmeras, não tem, né? E vai ser dada abertura a uma investigação. Pode mesmo assim denunciar? Pode e deve mesmo assim denunciar. Muito bem, então, Ana, deixa eu ver aqui o pessoal que ainda está nos assistindo. Muita gente comentando, viu, por aqui, o assunto com certeza rende bastante. E eu queria te falar também com relação à legislação brasileira, ela é abrangente. Na tua avaliação, qual que é com relação à legislação, ela é abrangente hoje? Tem algo que precisa ser melhorado nesse sentido? Então, eu acredito que a legislação, se ela for efetivamente cumprida e se todos os mecanismos oferecidos hoje, né, forem realmente validados, né, se isso acontecer, se os profissionais agirem da forma que a legislação prevê, ela nos traz uma boa segurança. O que ocorre é que, pelos costumes, pela ética, pela moralidade, né, nem sempre acontece dessa forma. E, por exemplo, fui vítima de estupro, ocorreu ali investigação, talvez o julgamento do autor desse caso, e eu não fiquei satisfeita com a pena que ele recebeu, ou de repente até nem foi condenado. Dá para continuar recorrendo nesse tipo de crime também? Da sentença cabe recurso, né? Mas não dá para recorrer eternamente. Chega uma instância que realmente as opções acabam e a gente tem que se contentar com o nosso judiciário. Ou seja, queremos crer que todos os crimes sejam investigados da melhor forma possível. Com certeza, a né? legislação está aí para isso, para orientar, né? E fornecer todos os mecanismos para realmente punir quem deve ser punido. Ana, quero te agradecer por trazer todos os esclarecimentos. Quero também deixar à disposição, se tu tiver alguma consideração, algum tema que a gente não falou aqui, que tu acha importante a gente ainda colocar, pode ficar bem à vontade, tá? Então, antes de mais nada, eu quero agradecer a oportunidade de participar dessa estreia, trazendo um tema tão relevante, tão polêmico e tão desconhecido, né, da população da nossa comunidade. E eu espero que eu tenha conseguido alcançar todas as dúvidas, né? Se ficou alguma dúvida, podem me chamar lá nas redes sociais que a gente presta informação, né? E qualquer coisa, denunciem, a Polícia Civil tá aí para isso. E vamos fazer tudo da melhor forma para que a gente sempre esteja num ambiente cada vez mais seguro. Com certeza. Só para a gente fechar, então, a partir da vítima que a vítima chega na delegacia, ela recebe um atendimento diferenciado? A lei também preconiza esse tipo de atendimento diferente? A partir do momento que ela vai fazer a denúncia, ela já vai estar numa sala, né, num ambiente separado, né, não vai ser de uma forma pública que ela vai fazer o boletim de ocorrência. E a partir do momento que ela for procurar um auxílio, existem delegacias especializadas da mulher, da criança, do adolescente, do idoso, né, que vai poder prestar esse atendimento de uma forma mais especial. A gente tem esse tipo de delegacia aqui na região também? Nós temos em Rio do Sul. Ou seja, então, por exemplo, eu posso
ir na delegacia de Birama e depois eu sou encaminhada para lá, mais ou menos assim? Nem sempre é encaminhado, né? Porque tem as jurisdições, então, a depender do caso, vai necessitar de um depoimento diferente. Não sei hoje como está funcionando a delegacia aqui, se existe um profissional habilitado para tomar o depoimento de um menor, por exemplo, né? Mas sim, a Polícia Civil é bem aparatada para atender todos. Muito bom. Então, já chegou por aqui, vocês viram, né? O nosso lanche de hoje, a jantinha, patrocinada pelo Ricardo Sushi, com o nosso apoiador, o Ai Que Fome. A Ana também recebeu. A Ana me falou antes da nossa entrevista que ela é intolerante à lactose. Eu também sou, de uma forma mais branda. Mas eles mandaram aqui, ó, tudo pra gente sem lactose. Então, muito obrigada também pelo carinho de vocês. Ana, quero te agradecer mais uma vez por ter topado também esse desafio aqui com a gente, a nossa estreia, e ter trazido de forma tão clara essas informações para que a população também, mulheres, homens, quem estiver nos assistindo, pais também, né, que eu acho que é bem importante a gente ter esse esclarecimento para os pais. Como a gente falou antes, é um tema que é tabu. São 2 temas que são tabus, mas que precisam ser tratados na nossa sociedade porque ao mesmo tempo que é tabu, acontece muito, né? Principalmente o estupro, né? Com certeza. Quero reforçar também, você já falou no começo do programa, que não estou aqui para fazer juízo de valor, não estou aqui para dizer o que é certo e o que é errado, nem o que eu acho certo e o que eu acho errado. Hoje eu vim aqui exclusivamente para dizer o que a nossa legislação prevê, o que pode, o que não pode e como deve ser feito nesses casos. Muito bom, então, Ana, obrigada mais uma vez. A Ana, que é advogada, participou com a gente lá no Além do Mais, no nosso novo quadro Direto ao Ponto, também falando sobre esses temas de uma forma mais resumida. E agora aqui no nosso podcast também, trazendo todas as informações bem detalhadas. A gente conseguiu, acho, explanar bem, né, o assunto, para que você consiga também ter mais informação. Vamos dar uma última olhadinha nos comentários. A Jaciara da Silva mandando parabéns pelo podcast. Sindreia, jornalista incrível. E a Ana, maravilhosa sempre. Muito obrigada, gente, pelo carinho. Nossa primeira edição do podcast, nosso primeiro episódio, Tudo Podcast, tá terminando por aqui. A gente vai, ó, daqui para frente jantar também. E eu te convido para continuar conectado aqui na Rede Vale Norte de Comunicação, nos podcasts. A gente tem a nossa TV online, a rádio 89,9 FM, jornal impresso todo fim de semana, redes sociais, site, enfim, a gente está em todas as plataformas para te deixar sempre muito bem informado. Então, também na terça-feira que vem, mais um episódio por aqui, o Tudo Podcast hoje estreia e tá só começando, viu? A gente tem muito assunto para tratar por aqui. Obrigada pela sua audiência, obrigada mais uma vez, Ana, e a gente se encontra na semana que vem.